Fala, elementos, mais uma vez, para mais uma aula top aqui, ó. Muita atenção, continuidade, tá? Geometria espacial, capítulo 15. Nós vamos para a aula 3, tá certo? A aula de hoje mais curta, simplesinha, top. A gente vai falar sobre cilindros, tá? Já estamos no novo capítulo, unidade 15. Passamos pela aula de poliedros, tá? Vimos a última aula que foi sobre prismas, tá? Calculamos aí a área e o volume, tá? Além do princípio de Cavalieri. Agora nós vamos para cilindros. Nos cilindros a gente vai dar uma olhada sobre o que é e a área superficial de um cilindro e vamos estudar o volume de um cilindro. Lembre-se que a gente também vai ter que dar uma relembrada na aula passada sobre o princípio de Cavalieri, porque o volume vem parte deste princípio. Então, lembrando da aula passada, nós vamos dar continuidade hoje. Hoje nós vamos estudar páginazinha curta, vamos estudar a página 50 a 53. Pegue a apostila e vamos começar agora, tá? Cilindro, tá? Nós temos aí duas imagens, nós temos uma imagem aí de um caminhão, um carro-pipa, alguma coisa assim desse tipo. Nós temos assim um rolo aí, tá certo? Esse rolo aí serve para massa, mas também serve para poder bater no outro também, ó, fica top. Cilindro é um sólido classificado entre os corpos redondos por apresentarem superfície de objetos que têm formato cilindros, tá? Então, são cilindros, tá? E estão dentro da do nosso conteúdo. Então, essa é a base dele, tá? Visualmente a gente consegue enxergar, mas tem alguns elementos que a gente precisa saber dele, tá? Então, nós temos a nossa base, e a base a gente já viu que tem a superior e tem a inferior, mas tudo a gente chama de base. Tá? Nós temos uma superfície lateral, que agora não é mais uma figura geométrica plana, como a gente viu na aula passada. Esse corpo ele é arredondado, tá bom? E nós temos uma geratriz, tá? Já é um elementozinho novo, tá bom? Para poder pegar e entender isso melhor, nós temos que dar um novo conceito para eixo. Tá? Bem, o eixo da figura, essa linha aqui, que é imaginária, tá? Não está na figura, pelo menos normalmente não se está na figura. E o conceito dela? Reta, o que é eixo? É a reta que passa pelo centro dos círculos que formam as bases. Ou seja, ela tem uma linhazinha aí que ela pode formar 90 graus, né? Formando mais uma vez um cilindro reto, ou ela pode ser oblíqua, mas sempre paralelo à lateral do corpo redondo, tá certo? Então, nós temos aqui esta superfície, tá? Então, paralelo a ele, vou mostrar aqui, ó, olha só, tá vendo essa linha aqui? Nós temos uma outra linha aqui, que é o nosso eixo, tá bom? Esse aqui que é o nosso eixo, que pode ser imaginário ou não. Tá bom? Então, esse é o eixo. Para que a gente está falando desse eixo? Para dizer que esse eixo, né, a superfície que vem aqui, essa parte aqui, a superfície lateral, né, ela vai me gerar uma geratriz. Então, essa linha daqui para cá, esta linha daqui até aqui embaixo, é a nossa geratriz. Tá? Essa linha realmente existe, tá? Porque se ela existir, por que a gente não tem outro nome para ela? Ou diz que é um vértice? Bem, ela não é vértice porque ela não forma o fechamento de um polígono, tá? Ela não tem as características de um triângulo, de um quadrilátero, de um pentágono, tá? Então, essa daí é porque quando a gente está visualizando ela em 2D, ela tem um limite aonde ela volta e ela passa para trás. Então, toda vida que eu formar, essa linha vai estar modificando de lugar, tá? Então, por isso que não é chamado de vértice, né? Muito menos de aresta, né? Nem vértice nem aresta, tá? Esse daí é uma coisa chamada geratriz, tá? Então, o que é geratriz? Segmento paralelo ao eixo e com extremidades nas circunferências das bases. Ok? Então, nós temos ó, a distância daqui até aqui, é a nossa geratriz, assim também como aqui. E assim como a gente tinha visto na aula anterior, bem, se ele for um eixo reto, que forma um ângulo de 90 com a base, a minha altura vai ser igual a geratriz. Já se for oblíquo, já não vai acontecer isso, ok? Acompanhe aí, tem aí no livro.
Analogamente ao que vimos para os prismas, acabei de falar, o cilindro é reto quando a geratriz formada com as bases, ângulos de 90 graus. Se for diferente de 90 graus, então ele já é oblíquo e não é igual à altura. Tá ok? Então, mais uma vez, se esse eixo ele é reto, a geratriz é igual a ele, que vai ser igual à altura. A geratriz é igual à altura. Se ele for oblíquo, então não vai ser. Ok? A geratriz, mais uma vez, é uma outra medida. E para saber a altura, seno, cosseno, são nossas relações métricas ou as relações trigonométricas para a gente tentar descobrir. Saída normalmente é por aí. Pergunta: em um cilindro reto, qual é a relação entre as medidas da altura e da geratriz? Perguntinha, responda aí. Vai lá, pausa o vídeo, dá uma olhada aí. Em um cilindro reto, qual é a relação entre as medidas da altura e a geratriz? Boa, a gente já viu isso, né? Então a gente está vendo que é a mesma medida. A medida da geratriz de um cilindro reto é igual à medida da altura. Então a medida da geratriz de um cilindro reto é igual à medida da altura. Tem mesmo um tamanho. Simples. Top, né não? Fácil. Até agora, mais uma vez, está muito parecido com a aula de prismas. Só a figura muda, mas a ideia é a mesma. Tá bom? Vamos lá. Para dar continuidade, a gente precisa entender o que é um cilindro de revolução. Cilindro de revolução, tá bom? O conceito é esse daí que está no livro, mas eu vou pegar aqui. Nós vamos pegar aqui um eixo. Nesse eixo, nós vamos pegar aí um paralelogramo, tá bom? Vou pegar este retângulo aí, onde a base vale R, tá? Eu vou chamar de R, de antemão, ainda não estou chamando de raio, é um R, a base é um R, e a altura é uma altura H. Por ele ser reto, esse H é a nossa geratriz, tá bom? Então, como é que faz? Eu vou revolucionar ele, eu vou fazer uma rotação nele. Estou fazendo aqui essa rotação aqui, ó, no sentido horário, tá bom? Vou puxar ele para cá. E o caminho percorrido por ele vai me gerar um cilindro, tá bom? Aonde o meu R, agora sim, ele é um raio, e o H se tornou uma geratriz. Ok? Top isso. Mais uma vez. O nosso R é a base de um retângulo. O H é a altura desse retângulo. Quando eu rotaciono ele, esse R vai se tornar um raio, tá? Desse cilindro. E o H é a nossa geratriz. Certíssimo? Vamos agora, já entendendo agora o que é um cilindro e a sua nomenclatura com relação às suas partes, agora nós vamos para a área, tá? São as duas coisas que realmente nós vamos fazer com cálculo, é a nossa área e o nosso volume, tá? Primeiro, área. Eu tenho uma figura aí, olha só, a mesma lá de revolução, com R e a altura H. Eu vou abrir ele, eu vou cortar essa lata, tá? Imaginei como se fosse uma lata, vou cortar ela e vou abrir, vou planificar, vou fazer a planificação desta figura. Vou tornar ela de 3D para 2D. Na hora que eu vou abrindo aqui, como é que ela fica? Olha só, eu tenho aí um comprimento C e uma altura H. A altura H é a mesma H inicial, é a mesma geratriz. Agora, esse comprimento C, ele não é o R, mas tem relação. Esse comprimento C é o mesmo comprimento da circunferência. E como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? 2 vezes π vezes R. Então, a base desse retângulo vai ser 2πr. E a altura? H. Simples, né? Vamos lá. Vou colocar isso aqui no slide para você visualizar. Vamos lá, voltando. Perguntinha que tem aí no livro, para você completar. Quais são as medidas dos lados desse triângulo? Bem, acabamos de falar sobre isso. Um dos lados é igual à altura do cilindro, a altura H. E o outro é o comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes R. Ok? Fácil, né não? Vamos lá. Item B. Qual é a área da superfície lateral desse cilindro? Olha só, ainda estamos chamando de H, mas lembre-se que esse H é a geratriz, tá bom? E como é que eu calculo a área lateral? A área lateral, se você ver aí, você está vendo um paralelograma, né? Então, você tem aí um quadrilátero, onde a base vale C e a altura vale H.
tá? H ou G de geratriz, tá bom? Como é que se calcula? Base vezes a altura. A área lateral vai ser a base. E como é que calcula a base? 2πr. 2πr é a base. Vezes a altura, h. Então, a área lateral é 2πrh. Ok? Esse daí é a área lateral. Bem, item C. E qual é a área ocupada pelas bases? Agora, a base, lá nos prismas, a gente viu que as bases, o cálculo que a gente fez lá foi de um hexágono. Não foi? Agora não, agora é uma circunferência. E essa circunferência, né, ela é dada por π vezes r ao quadrado. É a área da circunferência. π vezes r ao quadrado, a área da circunferência. E é só isso. Mas não são duas, a base inferior e a base superior? Então, vai ficar 2 vezes a área da base, que vai ficar 2πr ao quadrado. E aí, muito cuidado. Observação apenas para você não esquecer disso. Olha, vai levar um sabacu quem errar isso. Presta atenção. Muita atenção. Cuidado para não confundir o comprimento da circunferência, que é 2πr. Comprimento da circunferência é 2πr. A área das duas bases é 2πr ao quadrado. Porque eu estou falando de área. Uma área é πr ao quadrado. Como são duas, 2πr ao quadrado. Aumentou apenas esse expoente 2. Cuidado para não confundir. Tá certo? Ó, olho em vocês aqui, viu? Muita atenção. Vamos lá. Resumidamente, o que é a área? Agora vamos fazer uma área completa da superfície do cilindro, tá bom? Vamos lá, vamos completar esse negócio. A área da superfície lateral e a área da base. A gente vai só somar os dois. A área lateral mais a área da base. Como é que faz isso? A área total. A área total é a área lateral com 2 vezes a área da base, né? Base baixa. A gente já viu como é que se faz isso. Então, a área total é 2πr, base, vezes a altura h. E a área das duas circunferências, 2πr ao quadrado. Olha só, foram as duas regrazinhas que a gente viu, do item B e do item C. Ok? E como é que fica a área total, completa? Bem, aqui, mais uma vez, eu peguei o fator comum em evidência. O que tem evidência nesse primeiro termo e neste termo? Vai ficar o 2πr. Aqui, ó, 2πr. Botei em comum. Aí, 2πrh dividido por 2πr, somente o h. 2πr2 dividido por 2πr, somente o r. Então, a área total, uma regra geral para isso, é 2πr vezes h mais r. Tá certo? Essa daqui você pode usar como regra e eu vou te explicar por quê, pelo amor de Deus. O livro e o que a gente vai adotar, tá certo, é somente nos cilindros retos. Os cilindros oblíquos não faz parte desse capítulo. A gente apenas vai dar uma noção de que realmente ele está inclinado junto com o seu eixo, mas não vamos ter questões sobre eles, pelo menos não agora, tá bom? Então, as questões que nós vamos colocar sobre cilindro, todos eles são retos. Se todos eles são retos, a base não pode modificar. O que vai modificar são os valores do raio e da altura, tá? O resto não muda. Então, essa regra você pode sim memorizar como sempre vai ser assim. Entendam o conceito e essa regra fica para a área total, pelo menos para esta unidade, para este capítulo. E a prova também vai estar neste formato, tá bom? Ela reta. Não vai ter ela oblíqua. Ela existe, tá? Mas vamos deixar para um outro momento, tá bom? Top? Então, fica memorizado aqui a questão de área. Vamos lá para volume de um cilindro. Volume de um cilindro, eu peguei aí uma circunferência, a mesma que tem no livro. E eu poderia contar esses quadrinhos tudinho aí para calcular essas áreas. E somando essas áreas tudinho aí, para ter a área dessa parte colorida desse cilindro. Seria a base de um cilindro aí, tá bom? A base aí coloridinha, ó, tá aqui ele. Aqui é a basezinha colorida. Botei uma altura H e um raio R. Tá bom? Esse raio eu poderia conseguir contando essas unidades aqui. Se eu disser quanto é que vale uma unidade dessa, você tem um raio, tá? Mas de antemão, somente para visualizar.
Para continuar aqui, você tem que lembrar, muito importante, do princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri, lembra da semana passada o que foi que a gente viu? A gente viu que você tem um plano, tá bom? Tem um plano aqui, ó. E essas duas figuras estão no mesmo plano. Por mais que sejam formatos diferentes, e aí eu passo um plano aqui, ó, cortando ele, né? Um corte oblíquo aqui. Na hora que eu cortei ele, ou seja, de mesma altura, se a área da base são iguais, já que a altura também vai ser a mesma, o volume vai ser o mesmo. Então, áreas iguais, volumes iguais. Princípio de Cavalieri. Ok? Então, vamos continuar. Lembrando do princípio de Cavalieri, só precisa lembrar disso, tá? O que é que a gente tem? O que é que a gente aprendeu lá? A gente disse que a área da base, né? A área da base vezes a altura seria igual ao volume. Então, volume é área da base vezes a altura. A mesma coisa a gente vê aqui. É a área da base vezes a altura. Então, e qual é a base? A base agora não é uma circunferência? Então, vai ficar π vezes r ao quadrado, área da base, vezes a altura. Só isso. Somente isso. Tu calcula a área da base, π vezes o raio ao quadrado, e multiplica pela altura. E pronto, você tem o volume deste cilindro. Entendido? Pegamos o conceito, não vou explicar, mas porque enfim foi do conceito da aula passada. Então esse conceito a gente só fez aplicar aqui. Ok? Vamos lá para um exercício para a gente formar. Exercício também do livro. Tá? Uma lata de tinta com formato cilíndrico tem 35 centímetros de altura e 30 centímetros de diâmetro da base. Medidas internas. Qual é a capacidade dessa lata em litros? Puxa vida, muita atenção nesse daqui. Bem, primeiro, ele está pedindo a capacidade em litros, ok? E aí você tem que lembrar, lá na 8ª série, que a gente aprendeu o seguinte, que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Litro é igual a decímetro. Litro igual a decímetro, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar essa altura de 35 centímetros e esse diâmetro de 30 centímetros e transformar para decímetro, de centímetro para decímetro. Aí vamos lá, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Então, metros, decímetros, centímetros. Eu estou em centímetros, quero ir para decímetros, volta uma casa. Então, os 35 centímetros vai ficar 3,5 decímetros. E os 30 centímetros, voltam uma casa, fica 3 decímetros. Ok? Isso daí eu transformei de centímetros para decímetros. Por quê? Porque se eu já tiver em decímetros, eu já tenho o meu resultado em decímetros cúbicos, que é igual a litros. Ok? Captou aí a mensagem? Vamos lá. Volume da lata, área da base, vezes a altura. Π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Vamos lá. O π é 3,14. O raio, 1,5. Por quê? Porque o diâmetro, ele está dizendo que era 30 centímetros. Que é a mesma coisa que 3 decímetro, e a metade disso, 1,5. Ele deu diâmetro e eu preciso do raio. 1,5 ao quadrado. Vezes a altura, 3,5. E agora, matemática pura, somente multiplicar. Multiplicando isso, você vai ter 24,7275 decímetro cúbico. Decímetro cúbico. Só que nós vimos lá no começo, conceitualmente, que decímetros cúbicos era igual a litros. Então, se eu tenho 24,72 decímetros cúbicos, é a mesma coisa que 24,72 litros. Ok? Daí o volume dele, bem simples, top demais, não é não? Facinho. Agora é com você. Vamos lá. Questões 3 e 4 da página 52. Questões 2, 3, 4 e 5 da página 54. Tá certo? Temos mais 6 questõezinhas para você. Treinem, exercitem. Qualquer coisa, fala com o tio aqui. Tá bom? Que eu tô aqui para ajudar. E continue estudando em casa. Beijão. Saudade de vocês, meus irmãos.